Olhe à sua volta. O mundo não é só o que você vê. Existem emoções que determinam reações involuntárias em cada pessoa. Emoções que a gente nem percebe, mas estão ali. Geram avaliações, julgamentos, preconceitos. É a velha hipocrisia humana, né? Da qual eu não estou imune. Você, em algum momento na sua vida, já foi preconceituoso? Já? Quando? Todo tempo. Uma pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Datafolha mostrou que no país, 91% dos brasileiros reconhecem a existência do preconceito no Brasil. No entanto, apenas 3% dos entrevistados se julgavam preconceituosos. O preconceito pode ser expresso de várias formas. No Brasil, o mais antigo é o preconceito racial. E na luta contra essa prática gerada pelo ódio, surgem líderes que marcaram gerações. Abdias do Nascimento, brasileiro, escritor, professor, político, negro. O fundador da Frente Negra Brasileira e do Teatro Experimental do Negro morreu lutando pela igualdade racial. Eu nasci no exílio. Para mim não foi um Brasil independente, nem um Brasil de cidadãos. Eu nasci escravo. Abdias foi o cara que me mostrou que eu sou racista. E essa mudança, essa é a semente que brotava em cada um daqueles que convivia com ele. Abdias sentiu na pele os efeitos da própria pele. Destemido, inspirou pessoas. De Abdias para frente, toda a minha atuação profissional mudou, todo o foco do meu trabalho mudou, todas as minhas decisões mudaram, meu casting muda, tudo muda. A seleção da minha equipe muda, porque em cada uma dessas instâncias é preciso agir, é preciso estar atento, é preciso estar trabalhando para que algo de novo aconteça, para que a gente consiga alcançar essa igualdade que é muito bonita de se pregar, mas muito difícil de se praticar. Deputado e depois senador, Abdias do Nascimento fez ecoar aqui no Congresso Nacional a voz de um povo que não se cala. Povo que encontrou nele o principal aliado nas últimas décadas do século passado. Abdias sugeriu muitas propostas que não foram aceitas. Mesmo assim, ele não desistiu. Um importante reconhecimento veio com a elaboração da Constituição Federal de 1988. Está estabelecido no artigo 5º que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, que não perde a validade, e também está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O artigo 5º ele transforma o crime de racismo em um crime imprescritível e inafiançável. Há discussões sobre a questão da imprescritibilidade, etc., mas bem ou mal, o que a Constituição fez foi elevar a um patamar muito mais alto do que uma lei ordinária, né, e dar como norte do Estado brasileiro a proibição de qualquer tipo de discriminação. E, nesse caso específico, discriminações raciais ou étnicas. Como consequência, no ano seguinte foi criada a Lei 7.716 de 89. Considerada um expressivo avanço jurídico e político, a denominada Lei K.O. veio para suprir as falhas que foram deixadas pela Lei Afonso Arinos e inovou ao caracterizar qualquer prática de racismo como crime. Interessante na Lei K.O. é que, nesse contexto, para ficar de acordo com a Constituição, ela traz condutas que são realmente, do ponto de vista criminal, condutas que levam a você não levar em consideração a prescrição. São condutas que atingem toda a coletividade. Então, são condutas de impedir a ascensão funcional, impedir acesso de pessoas, promover as práticas de racismo contra a coletividade. Outra inovação da Lei K.O. foi a previsão do crime de injúria racial. Passaram a surgir mais registros e ocorrências policiais e, consequentemente, processos criminais.
Surgiu também uma dúvida que persiste em diversos casos que chegam à justiça. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? Que na injúria racial, o objetivo é atingir um indivíduo especificamente. Quando nós falamos de racismo, nós estamos ampliando a quem nós queremos ofender. Então, quando se fala de racismo, nós falamos de grupos de pessoas, né? Independentemente que estão ligadas, seja pela religião, pela etnia, por uma origem comum. Mas o debate não para por aí. Muitos acreditam que somente a população negra é vítima de racismo. Mas a própria Constituição diz que a prática engloba, além de cor, qualquer tipo de raça, etnia, religião e também origem. Na verdade, não há raças definidas, distintas ou diferenciadas no mundo. Existe apenas a raça humana, com seus contrastes naturais, superficiais de aparência, cercados de costumes e tradições diversificadas. Foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento considerado como um dos mais polêmicos da maior corte do país. O julgamento terminou em 17 de setembro de 2003, durou 9 meses e analisou o pedido de habeas corpus do autor Siegfried Ellwanger, que publicou livros com conteúdo antissemita. A maioria dos ministros entendeu que a prática de racismo também abrange a discriminação contra os judeus, obedecendo o que diz a Constituição. À época, o autor foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão. O próprio Supremo Tribunal Federal se deparou com uma dificuldade muito grande de definir, porque os livros que estavam sendo colocados como prova da prática de racismo eram livros que, em tese, estariam disseminando ideias antissemitas. Então se discutiu se os judeus seriam uma raça, seriam uma etnia, o que seria. E eu acho que talvez o mais importante voto, assim, ou talvez o pequeno trecho mais importante que eu poderia destacar aqui, é no voto do ministro Celso de Mello, quando ele fala só existe uma raça, que é a raça humana. Mesmo com o avanço das leis e elaboração de importantes documentos, o racismo ainda é uma realidade cruel no país. E é aí que entra o Estado. Não se basta somente combater o racismo, mas é necessário promover a igualdade racial também. Porque num país no qual 51%, quase 52% da população é negra, ela se assume como negra, não é possível que esses indicadores não se revertam para o mundo do trabalho, para o mundo da educação. Morto em 2011, Abdias do Nascimento foi um mártir na luta de mais de 100 milhões de negros que hoje vivem no Brasil. Unidos a eles, outros tantos cidadãos espalhados em aldeias, igrejas, terreiros, sinagogas, vítimas da intolerância e do ódio dos que se dizem humanos.